Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, é isso mesmo. Vamos dar sequência a esta leitura maravilhosa, lembrando que estamos lendo a Bíblia na versão ARC, da revista Almeida, revista e corrigida. É a que nós estamos lendo hoje a partir do segundo livro dos Reis, capítulo 4 em diante. Você que ainda não se inscreveu, está passando aqui pela primeira vez, é a sua oportunidade de ler a palavra de Deus. Nunca leu a Bíblia ainda? Hoje é o dia de você começar. Poderás seguir daqui por diante conosco ou iniciar uma das playlists das quais contém no canal algumas versões já gravadas para que você possa ler a Bíblia conosco. Segundo o livro dos Reis, o capítulo 4, mas antes, permita-me orar contigo. Querido Senhor, graças eu te dou, a Deus, graças eu te dou, a Pai, pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor, pelo teu poder, que tem estado conosco constantemente. Fala aos nossos corações, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela dizia: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e a mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e deitou-se ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, pôs-se diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se falou por ti ao rei ou chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. Disse seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe.
e esteve sobre os seus joelhos até o meio do dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Vai tudo bem. Então abardou a jumenta e disse ao moço: Guia e anda e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhes responda. E ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, a sua mão sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a carne no meio e aqueceu. Depois voltou e passeou aquela casa de uma parte à outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a. Veio a ele e disse ele: Toma o teu filho. Veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram a comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. E disse: Trazei-me, pois, farinha, e deitai-a na panela. E disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, tinha diante do seu senhor, e de muito respeito,
porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e noticiou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, disse: sou eu Deus para matar e para viver, para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus servos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abama e Farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele um dos seus servos e lhe falaram e disse: meu pai, se o profeta lhe dissera alguma coisa grande, porventura não as farias? Quanto mais dizer-te a ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga da terra, que de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Quanto mais meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho a encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor teu servo. Perdão. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu este sírio de que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele,
saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Vai tudo bem, meu senhor. E mandou dizer: Eis que agora mesmo viriam a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E armou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegaram ele à altura, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E ele disse: Teu servo não foi a uma nem a outra parte. Porém ele disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 2 Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da terra da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus: Não é, não, ó rei meu, senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército cercava a cidade com com cavalos e carros. E o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu a cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este caminho, nem esta cidade. Segue-me, e seguir-vos ao homem que buscais.
e o seguiu a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: O Senhor, ó Senhor, abre a este os olhos, para que vejam. O Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei da Síria os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: Não os ferirás, ferirás tu os que tomasses prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para o seu lugar. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou o seu povo, o seu exército, e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. E sucedeu que, passado o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E disse mais o rei: Que tens? E ela disse: Esta mulher. Ela disse: Esta mulher me disse: dá cá a teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas disse-lhe eu ao outro dia: Dá cá teu filho, para que o comamos. Escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, e passando pelo muro, o povo viu a tristeza que trazia cilício por dentro da sua carne. E disse: Assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado na sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciãos: Viste que o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Segundo Reis, capítulo 7. Assim disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, de 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poder-se-ia fazer isso? E disse: Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram-lhe uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco ao arraial dos sírios. Se nos deixarem vivos, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que Israel alugou contra nós reis dos heteus, reis dos egípcios, para virem contra nós.
pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes homens leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disse um deles para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos ao rei de Israel. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chegaram os porteiros a estes e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estes esfaimados estamos pelos que saíram ao arraial, esconderam-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los. E vejamos, tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha, ou um ciclo de 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram-se à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, e o que falou quando o rei dissera a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus disse: Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Segundo Reis, capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual também vira a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco,
Estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, ele anunciara, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou o presente da sua mão, a saber de tudo o que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai, e disse-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. E afirmou a sua visita, e fitou os olhos nele até envergonhar, e chorou. O homem de Deus então disse a Azael: Por que choras, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo à sua fortaleza, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E Azael disse: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e molhou na água, e estendeu o seu rosto e morreu. E sucedeu que ao outro dia que tomou um cobertor e molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano quinto de Jeroão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada aos seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si o rei, pelo que Jorão passou a Zair e todos os carros com eles, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Libna no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E Acasias, de 22 anos de idade, começou a reinar e reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atalia, filho de Ori, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios oferiram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Segundo Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote-Gileade. Chegando lá,
vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faz que ele se levante do meio dos seus irmãos, levanta-o à cama e leva-o à câmara interior. Toma a almotolia de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, unge-te rei de Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados ali, e disse o capitão: tem uma palavra que é te dizer. E disse o qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, unge-te rei sobre o Senhor sobre Israel, o povo do Senhor sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Isabel, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado quanto o livre de Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem, porque veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu lugar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-no-lo saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, unge-te sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs-se debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote-Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para ser curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e disse: Jeú, se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso a Jezreel. Então Jeú subiu o carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. E Atalia estava na torre de Israel e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro, envia-lhe ao encontro e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse: o que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalia o fez saber, dizendo: chegou eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este, ele lhe disse: assim diz o rei, a paz. E disse: que tens tu a fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalia fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece com o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz. Jeú, ele disse: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita,
pois lembra-te do que, indo eu, tu, juntos os cavalos após Acabe, seu pai, o Senhor, pôs-se ele a esta carga, dizendo, porque, por certo que, se eu não visse ontem à tarde, o sangue de Nabote e o sangue do seu filho, dizia o Senhor, também não te pagaria neste pedaço, o campo, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o também neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. E o que vem do Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele. Feri também a este no carro, e subi de Gur, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, fugiu para Megido e morreu ali. Sucedeu, e seus servos, versículo 28, e seus servos o levaram num carro a Jerusalém e sepultaram na sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano undécimo de Jorão, filho de Acabe, começou a reinar Acasias, a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta os seus olhos e enfeitou a sua capa e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz Zimri, que matou seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lança de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue as paredes, e os cavalos de Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés, as palmas das mãos. Então voltaram e fizeram saber e disse, esta é a palavra do Senhor, e qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, do pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, que se não passa a dizer, esta é Jezabel. Segundo Reis, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo, logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre eles o trono de seu pai, e peleja pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram, eis que os 2 reis não puderam parar diante dele, como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha a carga da casa, e o que tinha cargo na cidade, os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo, teus servos somos, e somos quanto nos disseres, faremos, e a ninguém poremos rei, faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, escreveu outra carta, dizendo, se sois meus, e ouvires a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens estavam com as grandes cidades e os mantinham. Sucedeu, pois, que chegaram a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cesto, e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que,
Pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra meu senhor, e eu matei quem feriu todos estes. Sabei, pois, agora que a palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada caíra em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Israel, como também todos os grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhes deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho de Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E ele os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali, entrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou-lhe e disse: Reto é o teu coração, como o meu coração. É como o teu coração? Disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra do Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito os servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou todo o povo de Israel, e vieram todos os servos de Baal. Nenhum homem deles ficou que viesse, e entraram à casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem que porventura nenhum dos servos do Senhor que haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entraram eles a fazerem sacrifícios e holocausto. Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossa mão, a vossa vida será pela vida deles. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda do capitão lançaram fora e foram às cidades de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor Jeú: Porquanto bem fizeres em realizar o que é reto aos meus olhos, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração fizeste, a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração se sentarão ao trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado em andar com todo o teu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, e fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para a nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gileaditas, os rubenitas e os manasseitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú,
e tudo o que fez, todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel? Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 22 anos. Segundo Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalias, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs ele com a sua ama na recâmara, e escondeu Atalia, e escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Atalia reinava sobre Israel. No 7º ano, mandou Joiada chamar os cinturões com os capitães e com a guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor. E lhes mostrou o rei, o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra esta é a obra da parte de vós, que entra no sábado e fará guarda na casa do rei. E outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis guarda desta casa. E afastando a todas as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei, e rodeareis a casa, cada um com sua arma nas mãos, e aquele que entrar entre os flecheiros deverá ser morto, e vós estarei com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um seus homens, quanto ao que entravam no sábado, como aos que saíram no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito ao lado esquerdo da casa, da banda do altar, da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu o testemunho, e fizeram o rei, e ungiram, e bateram as mãos, e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume dos capitães e as trombetas, junto ao rei. Todo o povo da terra estava alegre, tocava trombeta. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam a tropa, e disse: tirai-a para fora das fileiras, a quem seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho à entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e derribaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, os capitães e a guarda e todo o povo da terra, e conduziram na casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois de matarem Atalia a espada junto à casa do rei. E era Joás da idade de 7 anos, quando fizeram rei. Segundo Reis, capítulo 12. No ano sétimo de Jeú, começou a reinar Joás. 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zibia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote
Joiada o dirigia. Tão somente aos altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxe à casa do Senhor, a saber, dinheiro daquele que passa a rolamento, o dinheiro de cada um das pessoas, segundo a sua avaliação, todo o dinheiro que trouxe cada um voluntariamente para a casa do Senhor, o sacerdote receberam cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa segundo toda a fenda que se achar nela. E sucedeu, porém, que no ano 23 de Joás, o sacerdote ainda não tinha reparado a fenda da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e disse: por que ainda não reparais a fenda? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram o sacerdote que não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou da arca e fez buracos na tampa e a pôs ao pé do altar, e a mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e o sacerdote que guardava a entrada da porta depositava ali todo o dinheiro que trazia à casa do Senhor. E sucedeu que quando viram que havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro em que achavam na casa do Senhor, e o dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo na casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também os pedreiros e os cabouqueiros, e compravam madeira, pedras, cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, para tudo quanto para a casa do Senhor se dava para repararem. Todavia, o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem bacias, nem trombetas, nem vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam obra de repararem a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade, mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro dos sacrifícios de pecado não se traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, pelejou em Gate e tomou, pois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagrou, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e mandou Hazael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais atos de Joás, tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas do rei de Judá? E levantou os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Silo, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabate, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jorão, filho de Nabate, e fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque oprimia o rei da Síria. O Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram
de debaixo da mão dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel. Porém, andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Joacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria tinha destruído o que tinha como o pó, trilhando ora mais os atos de Joacás e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei Judá? Joacás dormiu com seus pais, o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e o fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, ao mais dos atos de Jeoás, fez tudo quanto fez, mas o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua doença, que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele sobre a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o Senhor Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra na entrada do ano, e sucedeu que, entrando eles, um homem, eis que viera do bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela, o homem tocara nos ossos de Eliseu e reviveu, e levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu dele, e tornou para eles por amor de seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir, e não lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tomou a cidade das suas mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra 3 vezes. Jeoás feriu e recuperou a cidade de Israel. Segundo Reis, capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeodã, na terra de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai fez, porém, conforme tudo que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado, a sua mãe matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão
os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu 10.000 edomitas no vale de Sal, e tomou Selá na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiro a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamos a face. Porém Jeoás, filho de rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que está no Líbano enviou um cedro que está no Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher e o seu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te e fica a tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se a face de Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Joás fez em seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá. Porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E dormiu Joás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto ao rei de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis, e estes mataram ali, e trouxeram em cima de cavalos, e sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, a cidade de Davi. Todo o povo em Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e fizeram reinar em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 40 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez para Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Afer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel e de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, os mais atos de Jeroboão, tudo o quanto fez, e seu poder, como pelejou e como conquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo o rei de Israel. Porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, obrigado por essa palavra, por este momento que o Senhor tem reservado a nós. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Fala conosco, Senhor, cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.